gelado ainda. Tá lá? Isso aí, deixa eu só testar aqui. Meus irmãos, nós vamos continuar nossa aula sobre a doutrina da eternidade. Vamos orar, pedindo a Deus, mais uma vez, graça, misericórdia, para compreendermos essa doutrina essencial para nós, que fala sobre o tempo futuro. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Quem estava na última aula, por favor, levanta a mão. Vou ter que fazer uma capitulação rápida. E aí os irmãos que estavam ontem, semana passada, me ajudem nisso aí. Então vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez a Tua bondade para conosco. Agradecemos por mais este momento em que nós vamos estudar e compreender a Tua palavra. Socorre-nos nesta manhã e que estejamos, Senhor, cada vez mais dispostos a ouvir a Tua palavra e através dela compreender não somente as bênçãos do presente, mas as bênçãos do que há de vir sobre nós. Socorre-nos nesta manhã e que estejamos, Senhor, diante do Senhor em todas as coisas. Nos abençoe e guarde, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos falar mais uma vez sobre a doutrina da eternidade. Nosso objetivo era terminar essa aula na semana passada, mas como essa é uma aula que dá muitas dificuldades, né, a respeito, dificuldades não, muitas curiosidades sobre esse estado da eternidade, nós tivemos que dar uma pausa e conversar sobre algumas coisas a respeito disso, tá bom? Qual é o nosso objetivo aí nessa aula? No fim da aula, os alunos devem compreender que a doutrina da eternidade tem efeitos no presente, que a doutrina da eternidade divide a humanidade, que a doutrina da eternidade demonstra a necessidade de Cristo e a gravidade do nosso pecado. Vamos recapitular aí de forma rápida alguns conceitos que a gente já viu. Nós vimos sobre o que é a doutrina da eternidade. A doutrina da eternidade é, na verdade, algo que as Escrituras nos ensinam sobre uma realidade chamada eternidade que há de vir no futuro. Essa realidade diz respeito não somente ao homem, mas a toda a criação. Nós vimos através do texto de Romanos 8, 18 a 25, que a ardente expectativa da criação aguarda a reconciliação dos filhos de Deus. Ou seja, quando a gente fala sobre estado eterno ou doutrina da eternidade, ela não diz somente a respeito do homem, mas de toda a criação. Inclusive, a criação como um todo aguarda essa eternidade que a gente ouve tanto falar, certo? E que muitas vezes existem algumas dificuldades a respeito de compreendê-la. E aí nós vemos também, o verso 23 diz que, e não somente ela, mas também nós, aqui falando sobre a criação, né? E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, tanto os homens quanto a criação como um todo aguarda esse dia da eternidade. E aí nós vimos que a doutrina da eternidade não é algo que começa lá no Novo Testamento, mas é algo que vem sendo ensinado por Deus na Escritura desde o Antigo Testamento. E aí nós vimos algumas informações sobre elas, né? Lá em Daniel, capítulo 12, verso 2, nós vimos que sobre a ressurreição para a vida eterna ou para a vergonha eterna. Em Isaías 65, 17 a 25, foi onde a gente gastou mais tempo, a gente viu sobre os novos céus e nova terra. Só que lá Isaías fala sobre uma questão, que nós não lembraremos mais das coisas passadas. E a gente viu que não lembrar não quer dizer que nossa memória vai ser apagada e que a gente não vai lembrar das coisas que a gente passou aqui. Pelo contrário, quando a gente vai ver a Escritura como um todo, a gente vê Moisés e Elias diante de Cristo. Eles continuavam sendo Moisés e Elias. Eles não tiveram a memória apagada, tá? Então, quem acha que vai ter a memória apagada no céu, nós vimos que nós não vamos ter. Nós vamos compreender todas as coisas. E aí tem aquela
discussão. Ah, mas eu vou chegar lá e não vou ver meu filho, e aí eu vou ficar triste, no céu não tem tristeza, e aí vai. A gente tem que entender que esses relacionamentos que a gente tem hoje, eles são terrenos e vão ficar aqui. Agora existe relacionamento eterno. A Bíblia fala que nós temos amigos mais chegados que irmãos. Existe na igreja o relacionamento eterno, às vezes dentro da igreja, entre cristãos, é um relacionamento que vai durar a eternidade. Nós somos irmãos em Cristo agora e para sempre. Certo? Então a gente viu que nossa memória não vai ser apagada. Embora tivemos aí algumas discussões a respeito. Mas nós não vamos parar por aqui, vamos passar, porque senão a gente continua de novo. Se você quiser saber, depois a gente conversa. A gente viu sobre o estado eterno dos salvos e dos ímpios. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso está em Eclesiastes 3:11. Isso aqui é algo interessante. O homem, ele tem essa eternidade no coração. Quando nós vamos fazer plano, a gente nunca faz plano que a gente vai morrer semana que vem ou qualquer outra coisa. A gente sempre faz plano que a gente vai viver sempre mais e que tudo vai ser melhor, que as coisas vão ser... E nem sempre acontecem do jeito que a gente tem. Então, a eternidade está dentro do coração do homem. Seja ele crente, seja ele não crente. Tanto é que o homem que não é crente, ele não vive pensando que vai morrer. Ele vive achando que vai ser eterno. Né? E quando essa eternidade não chega, ele se frustra, achando que, né, a idade pesa, as coisas acontecem, mas o homem sempre acha que vai viver eternamente. Agora nós sabemos como nós vamos viver eternamente. Tudo bem? E aí nós vimos sobre o Salmo 16. Então a gente viu que a eternidade é uma doutrina que aparece no Antigo Testamento. Aí depois a gente viu que Jesus ensinou sobre a eternidade. Jesus falou sobre vida eterna e castigo eterno. Jesus falou sobre vida eterna pela fé em Cristo Jesus, ou nele mesmo, né? Jesus falou sobre ressurreição da vida e ressurreição do juízo para o juízo. Então nós vimos também que nós não cremos em aniquilacionismo. O que é? Que os salvos vão estar com Cristo e os não salvos vão ser aniquilados. Acabou para eles a existência. A Bíblia fala sobre um juízo eterno e uma vida eterna. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. E aí nós temos a realidade, aí ó, em Lucas 16, versos 19 a 31, nós temos a realidade consciente após a morte. Esse aqui é o texto que fala sobre o rico e o Lázaro, né? E o rico pede lá, Senhor, deixa que eu vou, vai e fala aos meus parentes, né, sobre o sofrimento que há de vir. E aí é dito para ele que ele já tem a lei e os profetas que já falam sobre isso. Nós vimos também sobre a advertência sobre o inferno. Então Jesus também ensinou para nós sobre a eternidade. E nós vimos também sobre os ensinos apostólicos, ou seja, os apóstolos também falaram sobre a eternidade. Tá bom? Nós vimos que existe um livro que fala muito sobre eternidade. Qual é esse livro? Opa! Apocalipse. Aí nós vimos o juízo final. Nós vimos aqui também que Apocalipse diz sobre novos céus e nova terra, assim como nós vemos lá em Isaías. Apocalipse também fala sobre a vida eterna na presença de Deus e a glória dessa vida. E Apocalipse também fala sobre a recompensa final e a separação definitiva. Ou seja, não existe purgatório. Tá? O homem não vai ficar pagando seus pecados lá até que ele consiga pagar todos os seus pecados e seja transferido de um lugar para o outro. Não existe isso na Bíblia. E aí a gente viu que quando a gente fala sobre doutrina da eternidade, nós não estamos falando de um ramo só na teologia, mas vários ramos na teologia estudam sobre essa doutrina da eternidade. Por exemplo, na ordem salutis ou na ordem da salvação. Alguns colocam mais pontos, tá, nessa ordem da salvação. Alguns colocam a eternidade, né, o decreto eterno. Outros vão colocar vocação eficaz. Mas eu gosto de falar daquilo que acontece com a gente, em nós, que acontece dentro de nós. Então nós vimos sobre regeneração, quando alguém recebe uma nova vida. Sobre conversão, que aí é fé e arrependimento, né? Justificação, santificação, a perseverança dos santos. É que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então quem vai fazer com que a gente se mantenha na fé? Vocês acham que é a nossa própria força? Não. A Bíblia, como
Vocês já até viram que o pastor Sérgio nos diz que quem vai fazer a gente perseverar até o fim não é a nossa força, é aquele que começou a obra em nós, que há de completar até o dia de Cristo. Só que nessa ordem salutis, a eternidade também é contemplada, que é a glorificação, ou o estado eterno. É quando nós seremos revestidos pela incorruptibilidade. Ou seja, nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, né? E seremos a semelhança de Cristo, santos e irrepreensíveis, para toda a eternidade. Isso é o que acontece com os salvos, né? Aí existe aquilo que acontece, que também tem um corpo que não se destrói, mas que sofre eternamente, tá? Onde haverá choro e ranger de dentes, né? E aí nós temos a história da redenção. Quando nós falamos sobre a história da redenção, de eternidade, nós precisamos entender a história da redenção. A Bíblia fala sobre uma eternidade passada, onde Pai, Filho e Espírito Santo habitavam entre si, e que e ali no seu conselho eterno, ele faz a criação. É o que nós vemos em Gênesis. E aí nós vemos também lá em Gênesis que existe a queda do homem. O homem, por causa do seu pecado, ele entra no estado de queda. E nós vimos também que o homem, ele não vai ser condenado no último dia. A gente precisa aprender isso hoje. O homem, ele não vai ser condenado no último dia. O homem já está condenado. Por causa do pecado, o homem já está condenado. O juízo final é o juízo que fala sobre essa condenação que o homem já está. Certo? Mas aqueles que receberam em Cristo Jesus a salvação, eles estarão na eternidade futura. Aqui deveria ter uma continuidade, né? A condenação deveria estar lá embaixo. Então essa é a história da redenção. Quando nós falamos sobre criação, queda, condenação, ou redenção, né? Também, a história da redenção. E depois uma eternidade futura, uma eternidade que há de vir. Algo que vai acontecer lá no futuro. Mas nós vamos ver a partir de agora, em nossos objetivos, algumas coisas importantes. Deixa eu só lembrar isso aqui também. Paul Tripp, que é o livro que nós estamos lendo, sobre Você Acredita, o nome do livro, diz assim: sem a doutrina da eternidade, não haveria o Evangelho de Jesus Cristo, e muito menos a esperança do Evangelho. Se não houver um futuro no qual a justiça seja aplicada, e o drama do pecado e da morte seja definitivamente resolvido, então nenhuma das doutrinas que consideramos merece a nossa atenção. Se não existe um dia de julgamento, um dia de justiça, tudo que a gente crê cai por terra. E a gente viu que o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Se os mortos não ressuscitam, e ele está falando com os coríntios isso, que por causa da sua cultura, que era influenciada pela cultura grega, não acreditava em ressurreição. Paulo, inclusive, quando vai falar sobre ressurreição em Atenas, ele é retirado lá do Areópago, né? Ele fala: se os mortos não ressuscitam e Cristo não ressuscitou, é melhor a gente comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer e acabou para nós. Só que como isso não acontece, a gente sabe, a Bíblia aqui nos mostra, nós precisamos saber que não acaba aqui. Há algo que Deus pensou antes da fundação do mundo para que aconteça eternamente. Então nós precisamos entender isso. Se não tem essa justiça que haverá de vir, a gente não precisa crer em Jesus Cristo ou nas coisas que tem. A gente está perdendo tempo, vamos dizer assim. Mas como nós sabemos que não estamos, nós precisamos colocar nossa confiança em Cristo Jesus. Então vamos lá para o nosso primeiro entendimento aí sobre a doutrina da eternidade e como ela tem efeitos no presente. Quando a gente vai falar sobre a doutrina da eternidade, o que a gente pensa? Em algo lá na frente, né? Quem sabe? Pensa no que, Walter? Morreu. Foi para a eternidade, né? Quando a gente pensa sobre essa doutrina, a gente tem que entender que ela está falando de algo que realmente é futuro. Mas nós precisamos entender que os efeitos desse futuro já estão no presente.
A gente tem que viver sabendo que existe esse momento em que acontecerá a segunda vinda de Cristo, mas os efeitos dessa segunda vinda já estão aqui para que nós possamos viver de uma forma diferente. Meu irmão, minha irmã, eu gosto sempre de que se você tiver alguma dúvida, levanta a mão e fala, tá? É lógico que a gente vai tentar ao máximo continuar aqui na linha daquilo que nós pretendemos aprender aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, você pode levantar a mão, o microfone vai até você. Tá bom? Então, como é que funciona essa questão do efeito no presente? Abra sua Bíblia lá em segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versos de 11 a 13. Embora esteja aqui no projetada, eu queria que esse fosse um texto que você deveria riscar aí na sua Bíblia, deixar marcado, para que você voltasse e seja relembrado dessa verdade que é dita para nós na segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versos de 11 a 13. Eu vou ler e olha aí, acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Olha só o que esse texto diz. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Existe uma coisa na Escritura que a gente chama de revelação progressiva. O que é revelação progressiva? Tudo o que nós precisamos saber sobre Deus está desde Gênesis a Apocalipse. Tudo. Então a gente não precisa de novas profecias, novas coisas. Mas existe uma progressão nessa revelação. O que nós entendemos hoje não é aquilo que lá atrás eles entendiam. Por exemplo, nós falamos, o Antigo Testamento fala de um Messias que haveria de vir. Mas nós sabemos já quem é esse Messias que veio, que é Jesus Cristo. Certo? Então, ou seja, existe uma progressividade na revelação. E aqui nós estamos vendo um apóstolo nessa progressividade. Lá, no Antigo Testamento, falava sobre os novos céus e nova terra. Aqui nós temos uma descrição de como será as últimas coisas, ou nesse dia do julgamento, ou nesse momento do julgamento. E aí, ele vai falar algumas coisas importantes para nós aqui. Olha só, a gente precisa entender o contexto desse texto aí. Pedro, ele está reafirmando aos seus leitores a certeza da segunda vinda de Cristo. Então, ele está lá falando com seus leitores, e esses leitores, eles precisavam compreender sobre essa certeza. Jesus, ele vai voltar. Ele vai vir novamente. E aí ele fala, diante das dúvidas e zombarias dos falsos mestres, ele declara no verso 9. Para aquele povo, os falsos mestres falavam sobre a demora da vinda de Cristo. Sobre Cristo demorar em vir. Isso era uma prova de que, será que vem mesmo? Será que ele vem mesmo? E aí no versículo 9 ele fala, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Julgar demorada não é um requisito para dizer que Jesus não vem, tá? Porque nós sabemos que ele tem um plano eterno, que Deus tem um plano eterno, e que tudo acontece no seu devido tempo, no tempo pré-estabelecido. E aí ele diz no verso 10, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, se virá como um ladrão, quer dizer que é surpresa, né? O ladrão surpreende, porque se soubesse que a hora que o ladrão vem, a gente ia, pelo menos, tentar gritar, ia, né? Para que ele fosse embora. Então, vem como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Por que é importante a gente entender? Tudo que nós vemos agora, a realidade que nós vemos agora, ela será transformada. E aí existe um aspecto aqui. Deus já fez isso antes? Como é que Deus destruiu a terra? Pelo dilúvio, lembra? E agora, lembra que ele fez uma promessa lá no dilúvio?
Qual que era a promessa? Com o dilúvio, mas agora com água, né? Mas agora é com o que será? Com fogo. E o fogo tem um sentido de purificação. Então, ou seja, o que Deus vai fazer é esse renovo. Quando a gente fala sobre novos céus e nova terra, é que todas as coisas serão purificadas. Aqui tem a ver muito com o tratamento de metais preciosos, né? O ouro, para purificar o ouro, fogo nele, até queimar todas as impurezas. E aí ele é purificado. Então, a destruição deste mundo é através do fogo, é pelo fogo. Olha só o que o Paul Tripp fala. E nós precisamos guardar isso na nossa mente, no nosso coração. Pedro acabou de dizer que tudo ao nosso redor, todas essas coisas que nos situam e orientam, todas as coisas físicas que nos ocupam e entretêm, tudo que existe nesse mundo criado será consumido pelo fogo. Tudo o que existe será consumido pelo fogo. Por que saber disso é importante? Ele, Deus, nos agracia com o conhecimento desse tempo futuro para que possamos saber como viver hoje. Deus amorosamente nos conta algo que não terias como saber nem imaginar, mas que é de vital importância entendermos para a nossa vida hoje. A ideia de que tudo vai acabar está no coração do homem. Não é à toa que a gente tem um monte de filme de apocalipse, né? Aí vem as teorias, o apocalipse zumbi que o povo criou, apocalipse de não sei o que, vai vir os alienígenas e vai acabar com tudo. E aí, né? Todas essas ideias de um futuro em que as coisas acabarão. E isso está no coração do homem, no sentido de ele saber que vai acabar. Só que essa doutrina de que ele vai viver eternamente faz com que o homem, às vezes, se apegue a coisas que desaparecerão. Então, ou seja, nada nesse mundo pode manter o nome de alguém vivo. Você lembra de algum texto na Bíblia que fala justamente sobre essas confianças? Colocar confiança em alguma coisa, achando que isso vai suprir o coração, mas na verdade se revela em nada? Quem lembra aí de um livro da Bíblia que fala sobre isso? Provérbios? Provérbios seria um. Está bem pertinho. Eclesiastes. Eclesiastes fala que não há nada novo debaixo do céu. E existe uma coisa interessante. A riqueza é algo que toma o coração do homem, que faz com que ele ache que ele vai viver eternamente através daquilo que ele tem, né? E aí a gente tem na própria Bíblia um texto que acaba com essa esperança. Quando aquele que se ajunta lá em celeiros, né, faz grandes coisas lá e aí fala: louco, amanhã te pedirão a tua alma e o que você tem. Só que existe outra ideia que às vezes está no coração do homem, que é a ideia de um legado, né? Não, eu tenho que deixar um legado. Ou fulano deixou o seu legado. Apocalipse. Eclesiastes, Salomão, ele diz que um rei que constrói grandes coisas e deixa seu nome, logo ele passa, e o que acontece com ele? Ele é esquecido. Nada neste mundo durará eternamente. Tudo passará. E compreender isso faz com que a gente tenha uma perspectiva, não de que nós não precisamos das coisas do presente. Nós vamos ver que nós precisamos e desfrutamos dessas coisas. Mas que isso não deve ser aquilo que toma o nosso coração. Porque existem coisas que são mais importantes. Muito mais importantes do que aquilo que a gente coloca a nossa confiança aqui na terra. Por que eu falo isso? Como pastor aí dos jovens, dos adolescentes, eu vejo que às vezes a gente transfere para os nossos filhos uma ideia de que, não de que eles precisam estudar para que eles tenham uma vida digna, mas eles precisam juntar. Eles precisam ter. Porque o homem vale o que tem. Só que diante de Deus, o que você tem
não faz nada, não adianta nada. Não adianta nada. Porque a única coisa no qual nós temos para apresentar para Deus, na verdade, colocar, é o sacrifício de Cristo no nosso lugar. Então, saber da eternidade faz com que a gente reoriente as nossas forças, as nossas decisões. Se nós entendêssemos e tivéssemos a eternidade no nosso coração, nós gastaríamos mais tempo com os nossos filhos para ensinar sobre Deus. Nós gastaríamos mais tempo uns com os outros. Uma das coisas interessantes que a gente tem é que quando a gente vai visitar alguém no hospital, as conversas elas vão brotando assim, né? E sexta-feira eu fui conversar com a Priscila, né? Fui fazer uma visita pastoral com ela e conversar com ela. Qual o assunto vocês acham que a gente entrou? A gente começou a falar sobre doença, mas depois a gente terminou falando sobre eternidade. E como a gente não almeja o céu. Como às vezes a gente viver a nossa vida e viver ela normalmente, e isso não tem nada ruim, mas que a gente não para contemplar o que é mais importante. E a Priscila falou, quando a gente leva uma grande pancada, né, como assim, uma freada, que a gente para pensar nessas coisas. Como tudo que nós temos vai ser tido como nada diante daquilo que nós vamos receber em Cristo Jesus, que é a eternidade. Então, ser reorientados por essa verdade faz com que a gente também reoriente a nossa vida. O Hernani levantou a mão ali, alguém pode levar o microfone para ele? Por favor. Então nós temos uma grande bênção nas nossas mãos. A eternidade não está falando só lá do futuro. Ela fala de como nós devemos viver no presente já. E reorientados por essa eternidade. Desculpa eu ter saído para atender o telefone, que eu fui atender, que meu pai está no hospital ainda. Sim. E minha mãe está lá, inclusive. Ontem eu falei da eternidade para ela. E ela me deu uma cortada. Que eu justamente estava falando sobre... Chega mais perto aí. Estava falando sobre falando sobre meu pai. E falei, olha, é pela graça, não é por ele... Ontem estava aquele dia, né, contemplando, porque dia dos pais, eu sem ele, e eu lembrando daquelas coisas, das fotos pequenas, aquilo, e eu disse para minha esposa, eu falei, eu vou manter a imagem dele quando ele cuidava de mim, e fui falar isso para minha mãe. Aí ela, eu não quero falar disso não porque eu estou vivo agora, eu não quero falar. Falei, mas você vai esperar morrer para você poder falar da eternidade? A gente tem que preparar a eternidade agora, né? Então, assim, é difícil realmente, né? Isso que o senhor está falando, exatamente isso que o senhor está falando. As pessoas acham que a eternidade, porque a hora que nós formos chamados, não dá mais para discutir a eternidade. Então, a minha esposa também não gosta que eu fale. A gente pode falar de eternidade ou pode falar de morte. Não são coisas que não dá para... É bom falar da eternidade. E se projetar isso para agora, fica tão leve, fica tão fácil, fica tão educativo a gente pensar no que a gente está fazendo, pensar no que a gente está, né? E sem essa tristeza de falar da eternidade, porque a gente, quando fala de eternidade, a gente coloca logo a morte no meio. E a eternidade, ela tem a ver com a vida eterna, né? Não tem nada a ver, não é tão pesado assim. Então, o senhor falou assim, a gente não costuma falar. Ontem eu falei, a experiência não foi muito boa com a minha mãe não, mas vou continuar falando e vou continuar pensando nela. A gente tem que falar. Eu também tenho a mesma dificuldade com a minha mãe. Mãe, porque sobre a morte, não vem falar disso comigo, não. Mãe, mas a gente precisa falar sobre isso. As coisas vão acontecer. E além de conversar sobre morte, nós temos que falar sobre aquilo que vai acontecer depois da morte. E isso precisa estar... A gente precisa falar sobre isso sem medo. Sem medo. O problema é que as pessoas têm medo disso, né? De falar sobre isso e esquece que essa é uma realidade. Vai acontecer, a gente querendo ou não. Aqui a Ieda falando.
Paulo já falava sobre isso, né? Que é infinitamente melhor estar com Cristo, né? Mas que ele tinha que ficar mais um tempo. Aí minha pergunta é assim, porque nós que temos Cristo, a gente pensa no bom estar eternamente, mas não pensa no bom morrer, né? A gente pensa só em vinda de Cristo, só na vinda. Ah, que bom se Jesus me pegasse com vida ainda, né? Que você não quer morrer. Mas o texto aí que a gente leu, ele fala de apressar a vinda de Cristo. Como fazer isso? Apressar a vinda de Cristo se já está tudo determinado? É apressar evangelizando, porque eu vejo que o mundo está apressando a vinda de Cristo, entre aspas, né, destruindo o mundo, né? Como fazer isso? Apressar a vinda de Cristo. A gente tem que entender que Deus ele já tem o seu tempo determinado, que não muda, mas que dentro desse plano determinado, Deus determinou que algumas coisas aconteçam. Nós vamos entrar no próximo ponto agora para mostrar justamente que Deus determinou como nós devemos viver. E esse como nós devemos viver mostra como os planos de Deus já estão sendo cumpridos para que isso aconteça. Apressar não quer dizer sobre evangelizar todas as terras, embora a gente tenha que evangelizar. Apressar, né? O tempo já é determinado, a gente não vai mudar. Mas o que acontece, a forma com que nós vivemos já mostra que essa vinda está chegando. Entendeu? Evangelizar é porque as pessoas levam esse texto para a ideia de que quando o evangelho chegar a todas as nações, aí sim Jesus Cristo vai voltar, né? O evangelho não chegou a todas as nações assim, todas. Então isso não é uma prerrogativa, embora nós devemos pregar a todos, e o evangelho sim vai alastrar até chegar os confins da terra, né? Esse apressar tem a ver com cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça para que chegue esse momento. Mas isso não quer dizer que nós vamos mudar o dia. Não, se eu for mais fiel, pronto, menos um dia, né? Ou fazer igual eu falei que eu fazia quando era criança, que achava que se eu falasse Deus, Jesus dava um passo mais perto de mim. Se eu falasse algum xingamento, o diabo dava um passo para trás. Aí eu deitava e ficava, Deus. Então, a gente não vai apressar esse momento no sentido de fazer mudar, mas de cumprir aquilo que Deus determinou para que esse dia aconteça. Como? Nós vamos ver agora. Tá bom? Eu quero que você preste atenção nesse primeiro versículo. Olha só como ele não está falando só do que vai acontecer lá no futuro, mas de como nós devemos viver hoje por causa desse futuro. Ele diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e esperando e apressando a vinda do dia de Deus, né? Ou seja, a doutrina da eternidade não se fala só de coisas que vão acontecer no futuro, fala de como nós devemos viver hoje. E como é que o texto fala que nós devemos viver hoje? De maneira santa e piedosa. Nós devemos viver hoje, por causa da eternidade, de maneira santa e piedosa. Então essa ideia que as pessoas têm de eu posso viver de qualquer forma, tá tudo bem, a Bíblia jamais endossa esse tipo de ação. A Bíblia nos chama a viver para cumprir os propósitos de Deus de forma santa e piedosa. Maneira santa, porque nós somos santificados em Cristo Jesus e precisamos viver conforme Ele nos ordenou. Mas o que é viver de maneira piedosa? O que você acha que é viver de maneira piedosa? A gente fala muito sobre piedade. Tem piedade, mas o que é viver de maneira piedosa? Deixa eu olhar minha hora aqui, porque... Não? Alguém aí tem alguma explicação o que é viver de maneira piedosa? Pode ler pra gente. Ninguém o despreze por você. Deixa eu ver se está. Medite sobre essas coisas, cuide você mesmo, doutrina, na parte do dinheiro.
De fato, 1 Timóteo fala de falsos mestres e perigo da riqueza. Aí fala de piedade, que é para a gente se preocupar. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E é daí que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, quando nos vestir, estejamos contentes. Eu, assim, com relação à piedade, eu utilizo esse parâmetro aqui para poder ser mais contentamento, né? Quando a gente fala de piedade, a gente tem que entender que piedade ela está relacionada em várias coisas, não uma expressamente. Ela está relacionada no conhecimento de Deus, cumprir o conhecimento de Deus e fazer a obra de Deus. Então, ou seja, conhecer a Deus, cumprir a vontade de Deus e fazer a obra de Deus. Nós vamos ver o que é piedade, que Cristo falou sobre piedade, em outro texto ali mais para frente. Quando Deus fala sobre aquilo que os seus discípulos fizeram por outros discípulos. Vamos chegar lá. O que eu quero que a gente veja agora é que a doutrina da eternidade está falando não somente de coisas do futuro, mas está falando de como nós vivemos no presente. Deus nos deixou uma ordem: vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira santa e piedosa. Então não é cruzar os braços e achar assim, ó, tá tudo bem, a eternidade vai chegar, vamos arrastado pela multidão até chegar à eternidade. Existe um modo no qual nós devemos viver. Então, o que a gente tem aí? Entender o que acontecerá com este mundo nos ensina que não faz o menor sentido vivermos em função das glórias passageiras dessa vida. É um ato de insanidade espiritual vincular minha identidade, meu sentido, meu propósito e minha sensação de bem-estar a algo que desaparecerá em um piscar de olhos. Tudo o que nós temos vai desaparecer, meus irmãos. Não dá para confiar. Não dá para confiar nem agora. Não dá para confiar nem agora. Mas ainda mais entendendo que tudo desaparecerá. Isso não significa que não devemos desfrutar das coisas boas deste mundo. Também não significa que não devemos nos dedicar ao nosso trabalho ou buscar a excelência naquilo que fazemos. A questão é o que domina o nosso coração e controla a maneira como vivemos. Se nós vivemos para a eternidade, nós vivemos de maneira santa e piedosa para Cristo, para a glória de Deus. Então, o fazer o seu trabalho bem feito não é para que você seja engrandecido ou que você construa um legado ou qualquer outra coisa assim. Você faz isso para a glória de Cristo. Porque Deus mandou que, embora a eternidade seja futura, você já deve viver no presente de maneira santa e piedosa. Entenderam que quando a gente fala de eternidade não é só lá na frente? É o jeito que a gente vive hoje? Então tá. Mas ainda vamos mais para frente aqui para a gente ver. A doutrina da eternidade divide a humanidade. Mateus 25, verso 31 a 46. Olha o que o verso 31, a partir do verso 31 aí diz para nós. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha o que esses homens fizeram. E aí a gente vai entender o que é piedade também. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi
que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Nós vamos ver a segunda parte daqui a pouco, mas o que eu quero fazer o ponto aqui para linkar com o ponto anterior. Quando nós falamos sobre uma vida piedosa, tem a ver com ações práticas no nosso dia a dia. Se nós pegarmos esse texto aqui de forma isolada, a salvação foi por quê? Por obras. Só que o que Cristo está falando aqui é que aqueles que foram salvos viveram de uma maneira. E como é que eles viveram? De maneira santa e piedosa. Então aqui não é que o homem vai receber por aquilo que ele fez, mas é que essas atitudes demonstraram que eles eram de quem? De que lado eles estavam? Os cordeiros ou dos cabritos? Ele estava lá dos cordeiros. Certo? Então, ou seja, viver de maneira santa e piedosa, inclusive inclui as nossas atitudes. Piedade não se resume a isso aqui, tá? Só fazer o bem ou qualquer outra coisa assim. Mas contemplado nessa piedade está aquilo que nós fazemos uns pelos outros. A fé sem obras é morta. Até nós vimos isso hoje, né? Então a fé sem obras é morta. Viver de maneira piedosa. Então, ou seja, eles receberam e estão lá separados, por quê? Porque as obras deles testificaram que tipo eles eram. Então achar que Jesus me salvou, então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Jesus me salvou, isso mostra o fruto dessa árvore. E o fruto dessa árvore não é fruto bom. Como é que a gente conhece se uma árvore é boa ou ruim? Pelos seus frutos. Como é que Cristo conhece aqueles que são seus? Ele sabe todas as coisas, mas por causa das obras deles. Entendeu que as obras não são para ser salvo, mas porque fomos salvos? Ela revela aquilo que nós já fizemos. Nós nascemos para boas obras. Isso está lá em Efésios. Não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós só podemos fazer boas obras porque nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Entenderam? Aí como nós devemos viver hoje? Demonstrando a eternidade, porque nós somos. Mas aqui nós estamos falando sobre separação, né? Existe aí a divisão da humanidade. A partir do verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei lhe responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Assim como aqueles que são de Cristo demonstraram as suas obras, né? Porque eles são de Cristo, aqueles que não são também demonstraram as suas obras. E as suas obras são más. Então esse texto aqui não está falando sobre salvação por obras, tá? Esse texto está falando sobre o reconhecer quem são os cabritos e quem são os cordeiros. Meus irmãos, oi. E aí fica aquela pergunta que alguns falam assim: nossa, ele é quase um crente. Ele ajuda os pobres,
as viúvas, ele vive uma vida correta, mas ele é ateu. Tem uma música que eu gosto muito do Vencedores, que ela linka sobre a piedade, que ele fala assim, que o importante é ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Então ela não tem como ser apenas uma forma de assessorar alguém, ou resgatar alguém, ou ajudar alguém, mas o coração dele tem que estar com Deus. Tem um versículo que responde isso de forma muito clara. A Bíblia fala que tudo que não provém de fé é pecado. Sem Cristo e sem o Espírito é impossível agradar a Deus. Qual que é a diferença das obras de uma pessoa que foi regenerada ou não? Duas pessoas dão uma cesta básica para a mesma família. Um foi nascido de novo, regenerado, é um cristão verdadeiro. O outro deu a cesta. A atitude dos dois é a mesma. Só que aquele que fez para a glória de quem? De Deus. O outro fez para a glória de si mesmo. A diferença não é a obra, a diferença é a motivação da obra. Aquele que tem fé faz para a glória de Deus. Aquele que não tem fé faz para a glória de si mesmo. Até que ele fale que não seja, né? Mas dentro do seu coração ele pensa, como eu sou bom, eu não faço, olha o que eu fiz. Enquanto nós olhamos e falamos, olha o que Deus fez por nós. Ontem a gente falou no coral lá, a gente estava falando, depois saí até pensando, por que a gente canta para Deus? Não é para que Deus nos abençoe, nós cantamos porque Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, Deus já tem nos dado e já nos deu em Cristo Jesus. Nós não fazemos para receber, nós fazemos porque recebemos. Então nós precisamos compreender que o motivo no qual eles fizeram isso era a glória do nosso Deus. Então, o homem natural não consegue agradar a Deus. Não tem como. Por mais boa que pareça essa obra. Tá? Vamos então para o nosso terceiro ponto aí, para a gente encerrar. Isso mesmo. Embora as ofertas sejam diferentes, mas um deu uma oferta de fé mesmo, né? Enquanto o outro e deu o melhor que tinha, né? Enquanto o outro deu o que lhe restava e, né? E ainda ficou bravo. Por que Deus aceitou ele e não me aceitou, né? Então a doutrina, alguns vão julgar esse texto, eu acho erroneamente, dizendo que foi a oferta, né? Que é a oferta. O problema ali não é a oferta, o problema é o coração de quem deu a oferta. Tanto é que Deus chega para Caim e fala, o pecado jaz à porta, cumpra a ti dominá-lo. Impossível agradar a Deus. E não tem como agradar. A doutrina da eternidade demonstra a necessidade de Cristo e a gravidade do nosso pecado. 2 Tessalonicenses 3, capítulo 1, verso 3 a 10 diz assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança da fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causem tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifesta o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser
admirada em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram no nosso testemunho. Meus irmãos, quando nós falamos de juízo, o juízo tem que apontar para uma questão. Nós temos a necessidade de Jesus Cristo. É simplesmente impossível ignorar o que a Bíblia ensina sobre o juízo final, o castigo eterno e o inferno. Se você cortar esse ensinamento da sua Bíblia, o Evangelho simplesmente perde o seu poder. Se não houver juízo final, a punição pelo pecado, então a lei não era necessária, nem a cruz de Cristo. Essa realidade acontecerá. Existem dois caminhos. Nós vimos que Deus, nesse juízo, nessa eternidade, separarão os cordeiros dos cabritos. Se existe só essas duas realidades, possivelmente você não quer ir para a realidade dos cabritos. Você não quer sofrer eternamente. E aí a gente precisa se perguntar: o que eu preciso para viver na vida eterna e eternamente? Essa foi a pergunta de dois homens na Bíblia. O que farei para herdar a vida eterna? Um deles é o jovem rico, lembra? Que ele chega lá: Senhor, Senhor, mestre, mestre, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: cumpra os mandamentos e você vai herdar a vida eterna. Senhor, aí ele fala sobre os mandamentos, e se você prestar atenção, ele fala sobre a segunda parte dos mandamentos, que é a parte que fala só sobre a relação entre o homem com o homem, né? Jesus fala. Aí ele fala assim: Senhor, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, né? Eu tenho honrado os meus pais, tenho feito tudo isso. Aí Jesus fala: ainda lhe falta uma coisa. O que Jesus pede para ele? Lembra? Vende tudo o que tem, dá aos pobres e me siga. O que Jesus estava mostrando para ele? Que ele não era capaz de cumprir qual mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Como é que o jovem retira? Triste. É interessante que quando nós continuamos esse texto, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, se é assim, quem vai ser salvo? Os discípulos falam: uai, se for assim, quem vai ser salvo? Aí Jesus fala: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Ou seja, para termos a vida eterna, só Deus pode nos dar. O que é impossível aos homens, só Deus pode nos dar. Quando nós entendemos que existem duas realidades, uma de vida eterna e uma de castigo eterno, nós precisamos olhar para Jesus e falar, olhar para Deus e falar: como eu posso alcançar essa vida eterna? E aí, como a revelação é progressiva, como é que alguém alcança a vida eterna? Através do sacrifício de Cristo Jesus, colocando a sua confiança em Cristo Jesus. O homem, ele é salvo pela fé. Justificação pela fé. Ou ele é salvo pela fé na obra do Filho. Sendo isso assim, a eternidade nos ensina que nós devemos, ou nós precisamos de Cristo Jesus. Nós não cumprimos lei, não conseguimos cumpri-la toda. Nós não conseguimos alcançar o céu pelas nossas próprias forças, porque é pela graça que vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a doutrina da eternidade nos faz olhar para Cristo e para a gravidade do nosso pecado. Certo? A gravidade do nosso pecado. Lembra lá da história da redenção, sobre a condenação? Muitos vão olhar para a preterição e para a eleição e vão falar assim: nossa, que Deus mau, né? Salvou uns e deixou outros. Quem olha dessa perspectiva, olha de maneira de um condenado. Quem olha por essa perspectiva, olha pela maneira de um condenado. Quem olha pelo aspecto de que foi salvo, vai pensar assim: que Deus bom é esse, que poderia ter me deixado condenado, mas me salvou. Está vendo como a perspectiva muda quando a gente está do lado da salvação? Que Deus bom é esse, que seria justo em me deixar condenado, mas mandou o seu único filho para morrer no meu lugar, para que agora eu fosse salvo. Esse Deus é maravilhoso. Então quem olha para esse lado assim de Deus mau, que escolheu uns e esqueceu outros, tal,
olha pelo lado da condenação, não olha pelo lado da salvação. É a ideia da gravidade, né? A pior coisa que existe na Bíblia que Deus pode fazer com o homem, o que é? Está lá em Romanos 1. Deus os entregou a si mesmo. A pior coisa que Deus pode fazer para um homem é entregar ele a si mesmo, deixar ele agir do jeito que ele acha que ele tem que agir, certo? É por isso que nós temos uma bênção que é a palavra de Deus. Se a gente fosse agir, tanto é que Juízes começa como? Cada um vivia conforme achava melhor. A bênção da palavra de Deus é que ele fez isso. Se eu soltar isso aqui agora, o que acontece? Vai cair, certo? Não vai cair? Para nós sermos condenados, era só Deus deixar a gente seguir o curso natural da nossa vida. Mas pela bondade dele, ele parou esse processo através de Cristo Jesus e nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a doutrina da eternidade nos ensina a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Estamos terminando, pessoal. Sem o juízo final e a punição pelo pecado, não haveria necessidade de Jesus viver uma vida perfeitamente justa e levar sobre si a nossa punição. Se não houver juízo final, você pode pecar sem sofrer consequências e não precisa da graça perdoadora. Então, ou seja, juízo final é uma realidade que mostra que nós precisamos de tudo que nós estudamos até aqui. Qual que é a aplicação? Precisamos confessar que frequentemente vivemos como se este mundo fosse definitivo. Você precisa confessar isso, eu preciso confessar isso. Frequentemente a gente vive como se aqui fosse o que mais importasse e que, sabe, eternidade deixa para quando chegar e vamos viver a nossa vida aqui, porque aqui é o aqui e agora, né? Então vamos viver o que é agora. E muitas vezes, mesmo nós cristãos, né, influenciados pelo espírito desse mundo, queremos ficar aqui nesse mundo. Esquecemos que existe algo superior e melhor. Uma segunda aplicação que nós temos é que a eternidade divide toda a humanidade em apenas dois grupos: ovelhas e cabritos. Ovelhas e cabritos. Então, meu irmão, não existe a ideia de que vai estar em cima do muro, um pecar, outro lá, ou qualquer outra coisa. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Não tem meio termo nisso aí, e nem tem aquela reviravolta no último tempo, que alguma coisa vai acontecer, e aí todo mundo vai ser salvo. Não, meu irmão, o destino é esse. Temos que falar de eternidade agora, enquanto é tempo. Porque vai chegar um tempo que não vai ter como mais falar. O Hernani até bem nos lembrou disso. Terceira coisa é que o juízo eterno revela quão terrível é o pecado e quão maravilhosa é a graça. Se Cristo não tivesse assumido a nossa culpa, nós sofreríamos a justa condenação eterna. Quanto mais compreendermos a eternidade, mais valorizamos a cruz, a eternidade. Não deveria produzir apenas temor, mas profunda gratidão e adoração ao Salvador. Por fim, meus irmãos, recentemente eu fui num velório de irmãos que são de outra igreja. E eu fiquei tão maravilhado em ver que no velório, embora houvesse tristeza, havia esperança. Você já deve ter participado de velório de quem não é crente e de quem é crente. A esperança da vida eterna molda até mesmo a nossa tristeza ou a nossa alegria diante de Deus. Precisamos colocar toda a nossa confiança em Cristo Jesus, porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos para que Cristo nos comprou, para uma vida abundante na presença dele. Vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa aula. Senhor, nós louvamos o teu nome e te pedimos que aquilo que nós aprendemos aqui possa entrar no nosso coração, fazer com que a eternidade, Senhor, não seja somente algo do futuro, mas que nós possamos viver de maneira santa e piedosa, como o Senhor mesmo nos instruiu através da tua palavra. Que, Senhor, seja aquilo que fazemos, seja aquilo que pensamos, seja aquilo, ó Pai, que contemplamos, que tudo seja para a glória de Cristo. Que
ao refletirmos que os frutos nos quais o Senhor já nos deu, antes mesmo da fundação do mundo, através de Cristo Jesus, que nós possamos refletir os frutos daqueles que herdarão a vida eterna. Mas sabemos, Senhor, que neste mundo ainda pecamos e que muitas vezes, ó Pai, nós fazemos aquilo que não é devido, mas que os frutos de arrependimento também possam brotar em nós, ó Pai, para a Tua glória. E que os frutos nos quais o Senhor nos dê brilhe a obra de Cristo Jesus em nossa vida. Que o Senhor seja glorificado pelas nossas vidas, enquanto nós aguardamos aquele grande e glorioso dia em que Cristo virá para estarmos eternamente diante do Senhor. Socorre a cada um de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.